Okay, so good evening, everyone. My name is Gabriela. I study pharmacy at the Federal University of Rio de Janeiro, and today I'm going to be talking about astrotoxicology and what the literature has about it. So, então, eu vou apresentar em português para poder facilitar o entendimento para o pessoal da América Latina. A primeira vez que o termo astrotoxicologia foi utilizado foi em um trabalho, em 2003, em que o autor disse que a toxicologia é uma área da farmacologia que lida com a natureza, os efeitos, a detecção e o tratamento de venenos. E assim como a biologia terrestre estaria para a astrobiologia, a toxicologia estaria para a astrotoxicologia. Então, a astrotoxicologia é uma ciência multidisciplinar e que apresenta diversas áreas como a química, a toxicologia, medicina, biologia, física e astronomia. Mas a gente pode falar que a astrotoxicologia ela vai tentar entender, estudar as alterações promovidas pelo espaço na fisiologia e bioquímica humana, na farmacologia, por meio dos estudos da farmacocinética e farmacodinâmica, e na estabilidade dos fármacos e medicamentos. E por que é importante fazer esse tipo de estudo? A gente tem que garantir que o astronauta, principalmente em missões longas e distantes, como no futuro para Marte, por exemplo, esse astronauta tem acesso a tratamentos adequados, além de serem também seguros e eficazes. Então, falando rapidamente sobre a farmacologia, ela pode ser dividida em farmacocinética, que vai estudar o curso temporal do fármaco no organismo humano, e possui etapas como a absorção, distribuição, metabolismo e excreção desse fármaco, e em farmacodinâmica, que vai estudar como o efeito ocorre por meio da interação do receptor com o fármaco. A gente sabe que o espaço vai possuir diversas condições que a gente não teria aqui na Terra, condições extremas, como a alta radiação, que pode promover danos no DNA, alterações no DNA, assim como a progressão de mutações, a variação de temperatura, microgravidade e gravidade zero, os barulhos constantes na Estação Internacional Espacial, a aceleração, as forças de aceleração e desaceleração, o isolamento e as mudanças na dieta desse astronauta. Todas essas condições vão contribuir de alguma forma para alterações na fisiologia e bioquímica humana. Então, a gente pode falar, por exemplo, sobre as mudanças no fluxo sanguíneo que ocorrem devido à microgravidade. Esse fluxo sanguíneo ele vai ser direcionado para a parte superior do corpo, fazendo com que, por exemplo, haja alteração na distribuição desse fármaco, como a gente vê por essa imagem aqui no meio. Há também um aumento do risco de câncer devido à radiação. A Space Motion Sickness é muito frequente em vários astronautas, devido é uma síndrome caracterizada por uma disfunção neurovestibular, que possui como sintomas as náuseas, vômitos, perda de apetite, dor de cabeça, desordens do sono, atrofia muscular e perda óssea. Essas condições podem até ser combatidas, atenuadas por meio do exercício diário e de uma alimentação adequada, mas elas não vão ser eliminadas totalmente. A imunidade também ela vai ficar prejudicada, fazendo com que, por exemplo, possa haver uma hipersensibilidade ao uso do medicamento, mudanças gastrointestinais que vão impactar na etapa da absorção desse fármaco, quando a gente observa mudanças, por exemplo, no esvaziamento gástrico ou na motilidade intestinal. Alterações das funções hepáticas e renais, que nesse caso vão impactar nas etapas de metabolismo e excreção dos fármacos, respectivamente. Anemia, mudanças metabólicas, alterações metabólicas, como a diminuição da produção de enzimas que metabolizam fármaco, como as da família P450, e também há o aumento do risco de formação de pedras renais. Essa primeira imagem a gente consegue observar esse deslocamento do fluxo sanguíneo para a parte superior do corpo, e a gente pode também observar mudanças na circulação cerebral. E na imagem à direita, a gente observa que um fator muito importante a ser estudado é
o impacto que a imunidade apresenta com essas condições espaciais, já que uma diminuição da imunidade pode favorecer o aparecimento de infecções, principalmente porque a gente também tem um aumento da virulência, da resistência e proliferação desses micro-organismos. Então, como a gente pode realizar esses experimentos? A gente pode fazer uso da microgravidade real por meio de experimentos na Estação Internacional Espacial ou até mesmo durante as missões, mas muitas vezes experimentos ficam complicados de serem feitos, já que a gente possui uma delimitação de espaço, de pessoas, e até mesmo a necessidade de muitas vezes se realizar experimentos mais invasivos. A gente pode fazer também uso dos voos parabólicos, só que ele não é muito utilizado, já que a gente tem uma alternância grande entre microgravidade e hipergravidade, então dificulta, por exemplo, a posologia da administração do medicamento. O uso de modelo Bed-Rest, que é feito na Terra, é um dos principais modelos para mimetizar a microgravidade, em que o indivíduo ele vai permanecer nessa posição inclinada a um ângulo de 6 graus do solo durante 3 meses, e serão realizados experimentos avaliando a farmacocinética dos medicamentos. E também a gente pode fazer uso da suspensão de caudas de roedores, por exemplo. Então, até hoje foram realizados 3 experimentos no espaço, na microgravidade real, sendo 2 deles do acetaminofen, que é o paracetamol, também conhecido como paracetamol. Ele é um analgésico utilizado para dores. E o outro experimento foi com a escopolamina e a dextroanfetamina, que são utilizados para o tratamento da Space Motion Sickness. Os 3 experimentos avaliaram parâmetros farmacocinéticos e perceberam que eles se encontravam alterados quando comparados com os experimentos controle aqui na Terra. Então, mais estudos deveriam ser realizados para a gente poder entender melhor como essas modificações ocorrem, mas a gente observa que não é muito recorrente esse tipo de experimento no espaço. Isso pode ser devido às condições únicas que a gente possui, por exemplo, na Estação Internacional Espacial, como eu falei, a limitação do espaço, de pessoas, então dificulta um pouco o desenvolvimento desse experimento, e também a falta de investimento, já que muitas vezes pensa-se que esses experimentos não terão um uso para a Terra, por exemplo. Mas a gente pode afirmar que tanto os experimentos dos fármacos em que a gente observa a farmacocinética podem ser utilizados para pessoas de cama, por exemplo, que acabam ficando nas mesmas condições que a microgravidade simulada, quanto também as técnicas desenvolvidas enquanto os astronautas estão lá. Então, no espaço, a gente apresenta cerca de 190 diferentes medicamentos com diferentes vias de administração, e estudos mostram que os astronautas utilizam cerca de 4 medicamentos por semana, sendo eles pertencentes principalmente das classes dos analgésicos, ou seja, utilizados para dores, descongestionantes, para combater a sensação do que eles chamam de fullness na cabeça, nos ouvidos e nos olhos, e para o tratamento também de desordens do sono. Como em missões longas e distantes a gente não tem o auxílio de missões de reabastecimento, a gente tem que garantir que esses medicamentos e fármacos estejam protegidos dessas condições espaciais e que a sua validade seja condizente com a duração dessa missão. Com isso, a gente tem que falar sobre a estabilidade desses medicamentos no espaço, já que eles vão ser influenciados tanto quanto o organismo humano pelas condições espaciais. Então, a radiação, temperatura, vibração e a umidade, assim como muitas vezes esse medicamento tem que ser retirado de sua embalagem original, esses fatores vão impactar na alteração física desse medicamento, podem gerar alterações físicas do medicamento, degradação tanto dos fármacos quanto dos recipientes que vão formar o medicamento, e também a possibilidade da produção de substâncias tóxicas, principalmente por meio da radiação. Esses fatores vão fazer com que a validade dele seja diminuída, assim como a eficácia e segurança do seu uso. Então, o que a gente pode fazer? Então, a estabilidade do medicamento ela vai ser baseada principalmente no armazenamento, no uso de tecnologias inovadoras e no uso de modelos para prever como esse medicamento irá se comportar nessas condições.
A gente pode utilizar, por exemplo, para o armazenamento, que eles chamam de containers, para atenuar essa radiação. Uso de temperaturas criogênicas, a utilização de micro e nanoformulações. No futuro, a gente até pode ter a produção de fármacos na própria Estação Internacional Espacial por meio de fungos resistentes à radiação. Estudos recentes também estão avaliando a possibilidade de se realizar um revestimento biológico por meio de proteínas no medicamento, fazendo com que esse revestimento seja um escudo contra essa radiação, podendo aumentar a validade desse medicamento. E também a gente pode fazer uso da biotecnologia, fazendo com que células biológicas, como por exemplo de plantas, produzam medicamentos, os fármacos que nós desejamos, por meio da recombinação genética. A gente insere um gene, ou faz uma alteração de um gene dessa célula biológica, fazendo com que ele produza o fármaco no momento em que o indivíduo estiver na Estação Internacional Espacial. E o que eu e meu orientador pretendemos fazer? A gente ainda está desenvolvendo o projeto, mas a gente pretende avaliar quais são as mudanças que ocorrem com acetaminofeno puro, ou seja, paracetamol, e seus medicamentos, quando expostos a condições como alta radiação, temperatura e vibração. Além disso, eu também pretendo coletar dados confiáveis para enriquecer meu conhecimento sobre esse tema e escrever o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, usando os dados obtidos. Obrigada. E essas são as principais referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Eu estou aberta para perguntas também. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Voy a revisar para ver si tienes preguntas. No hay preguntas. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y por tu presentación. Obrigada a vocês. Bueno.